E aí, hoje eu quero te falar sobre uma casa. E essa casa tem um nome. O nome dessa casa é OMA. Pois é, M-O-A. É M-O-M-A. E essa casa é uma casa autônoma. Essa casa tem funções tecnológicas. E na central dela nós temos algumas coisas. E olha só como ela funciona. Ela pega energia solar, pega a água da que chega da chuva, ela tem toda uma irrigação, ela tem a lavagem por carro, ela tem o plantio das árvores como é irrigado. Então ela usa todo o sistema que acontece à sua volta para funcionar da maneira perfeita, assim como o criador dela fez. O criador, o projetista dela, fez tudo pensando para que tivesse o menos lixo possível, que ela fosse perfeita, que vivesse bem nas situações possíveis. E ela tem uma central. Essa central ela é controlada por um tablet. E essa central tem um sistema que tem uma bateria no tablet, tem uma bateria e tem na central uma energia. Ela controla a iluminação, a segurança, a temperatura, comando de voz, o chuveiro, a água quente, a irrigação. Ela concentra tudo ali, ela comanda tudo ali. E ela é alimentada por uma energia. E essa energia alimentada dela foi projetada para 110 volts. E só que é o seguinte, aonde liga essa tomada da central, ela tem duas tomadas, uma próxima e uma muito longe. E o tablet usa o mesmo estilo de tomada. E essa tomada tem um que é próximo e um que é longe. O mais próximo é o 220. Funciona o 220? Então, ela até funciona no 220. Mas ela não foi projetada para 220, ela foi projetada para 110. E às vezes, se você usar a tomada errada, vai dar ruim, certo? Mas nem sempre, quando o negócio bivolt, por exemplo, não vai dar problema. Entretanto, nesse caso, o criador falou que ela é 110 e o ideal é que ela use 110. O que aconteceu? Você pode usar de várias maneiras, e como ela é longe de 220, a 110, você tem dificuldade para chegar porque ela está mais longe, no canto, é difícil. Então, de vez em quando, você coloca um 220. Esse 220 ele faz o seguinte: primeiro eu vou te falar do 110 que ela faz. No 110, ela tem a capacidade de armazenar energia, carregar energia, só que de maneira vagarosa. De maneira vagarosa, ela vai carregando, deixando a automação funcional, e ela vai dizendo assim: olha, precisa fazer manutenção na calha. De vez em quando ela mostra uma pequena rachadura, uma fissurinha aconteceu em tal lugar. Olha, na garagem, quando fecha lá, ele fica meio centímetro desregulado. Tem que dar uma calibrada ali para regular. Ó, a torneira de X lá, a cada 2 horas ela pinga um pingo. São pequenas coisinhas, certo? Quando se carrega no 220, ela acusa as mesmas coisas, mas no sentido falando que você é meio negligente nisso. Só que ela fala, não tem problema no final das contas, porque são pequenas coisas que não vai fazer diferença. Então você vai deixando e você vai usando mais 220 que o CDR. Por quê? Porque não é mais cômodo. Ele não fica te avisando toda hora, não fica pitando toda hora. É mais fácil de eu encontrar, é mais fácil de usar. Só que pode dar uma sobrecarga no 220. E se der uma sobrecarga e queimar a placa, pegar a placa de a manutenção, ó, vamos lá. 220, a manutenção, cadê a manutenção? A manutenção pode queimar a placa central. E queimando a placa central, você vai ter uma disfunção em toda a casa, vai matar a casa, vai destruir a casa, certo? Então, o que eu sugiro a você? Que faça as pequenas manutenções. Então, veja os quartos, veja o telhado, dê uma olhada no banheiro, o que precisa na cozinha, na sala, no quintal. São áreas desta casa que vai fazer uma manutenção. Cara, o que tem a ver com a vida cristã? Calma lá. Então você tem as duas tomadas. Só que é o seguinte, deu ruim. Ela queimou a central, realmente queimou a central, não fez a manutenção da maneira correta. O que aconteceu? Porque usou 220. Certo? Deu ruim, queimou a casa. Eu adoro quando ele faz isso. E a parada é a seguinte. A casa representa quem você é, o ser humano que você é. A sua central é nada mais do que a sua alma, seu espírito, seu coração. Cuide bem do teu coração. Então, do que você tem se alimentado em sua mente? De 110, que é uma energia boa para o que você foi projetado, ou 220, que é uma carga fora do padrão, que você não foi projetado, mas que você pode se adaptar a curto prazo.
Então não abra mão do prazer a curto prazo para ter um prazer a longo prazo, beleza? E aí o que acontece? No 110, você vai atravessar algumas situações. O que essa energia é orar a palavra, ler a palavra, meditar na palavra, orações, agradecimento. Enquanto os anos 20 apenas é uma imagem muito bonita, de alta qualidade, de um animal muito bonito, mas é a aparência, porque ele é peçonhento, ele é vingativo, ele é perigoso, ele pode matar, roubar e destruir. Enquanto aqui, no 110, você tem que entregar, você tem que fazer a sua parte, lá no 220, ele fala para você, deixe que eu faça a sua parte, eu te ajudo a você fazer a sua parte. Enquanto aqui você precisa dar um passo, 2 passos para conseguir, aqui ele fala assim, fica tranquilo, você só precisa querer, que eu dou um jeito para você. E eu quero então falar sobre o Oma. O que é um Oma? Oma quer dizer a oração, meditação e agradecimento. Então, comece orando. E orar, nós temos na Bíblia diversas maneiras sobre oração e não tem como eu abranger tudo, mas tem algumas coisas que eu posso falar sobre oração para você. Rapaz, esse negócio aqui ia ficar louco, velho. A oração certamente ela será respondida porque a palavra de Deus ela não volta vazia, ela não pode conter a mentira, ela não tem mentira. Não quer dizer que ela vai responder, ele vai responder como você quer na hora que você quer. Então, não é como você quer. O objetivo, sim, pode ser como você quer. E ele pode dizer sim ou não para você. Mas o processo de como vai acontecer isso não depende de você. Não é só de suas ações. Não depende só de você. Está conectado a outras pessoas. Está conectado a outras situações. Na oração, você precisa continuar para até que rompa. Você precisa ir além. Não é só simplesmente ir da maneira eu acho que eu vou. Não, é querer, é realizar, é fazer. E aqui está escrito querer, mas é querer. Nem sempre você vai sentir a oração alguma coisa diferente. Não, não, não. A oração é as suas palavras, é a sua conversa. Na verdade, a palavra oração quer dizer comunicação. Então, pense que a oração é você falar para ele, é explicar para ele. Mas você entenda assim, você não vai sentir sempre, mas sempre será necessária a oração. Continuamente. Ele não é um amuleto que você faz só quando você precisa. Que não é que você faz só quando você necessita. Não, não. Ela é contínua. Quando está tudo bem e quando não está tudo bem. E aqui entra uma coisa complexa no meu ponto de vista. Porque quando está bem é muito fácil fazer oração, mas também é muito fácil desistir. Quando está ruim é muito fácil fazer oração pedindo misericórdia, mas pedindo de maneira imediata, do jeito que você quer. Senhor, resolva tal problema. Você quer que resolva aquele problema através do meu trabalho, através do meu esforço, e você tenta e não dá. Não, não. Não é bem assim o negócio. É como ele quer o processo. Certo? Porque ele enxerga melhor o processo. E aí nós vamos pro M. M é meditação. O que eu quero dizer com meditação? Meditação é realmente ler a palavra. É estudar a palavra. Eu amo esse negócio quando ele faz isso, que eu não sei onde eu tô. Beleza. É ler a palavra, estudar a palavra, a memorizar a palavra, aplicar, pensar e repensar na palavra. Ler não é apenas quando estamos na igreja, ou quando alguém fala alguma coisa, ou quando a Bíblia está na facilidade na sua mão. Não, não. Ler a palavra é procurar entender, buscar, ler frequentemente, todos os dias, uma história, alguns versículos. Aí você vai poder estar aplicando ela, vai memorizar, pegar um versículo para memorizar, por exemplo. Você pode criar maneiras de memorizar e você pode usar associação, você pode usar coisas que são antagônicas com aquilo que está falando, criar mecanismo para memorizar a palavra, e toda vez que você precisar dela, o Espírito Santo, ele vai te lembrar, está escrito na Bíblia isso. Ele vai te lembrar aquela palavra, ele vai te ensinar sobre aquela palavra, entende? Aplicar. Quando você lê um texto, ele não está escrito por acaso. E se aquele texto que está falando, ele repete muito o ensinamento de diversas formas, em diversas situações, em diversas épocas, é porque é muito, muito importante. Então, se ele é importante, preste atenção que não é só para a minha vida, não é só para a vida de outras pessoas, é para a sua também. Então, o que eu posso aplicar isso? O que reflete o caráter de Cristo nisso? O que reflete os atributos de Deus? Imagine não.
certamente é. Você foi criado em imagem e semelhança de Deus, quer dizer, os atributos dele de maneira um pouquinho menor, bem menor, do que Deus tem nos atributos que está dentro de você, que é para refletir o caráter de quem ele é, o caráter de Cristo de quem ele é. Então descubra que ele é fiel, descubra que ele é amor, descubra que ele ama as pessoas, descubra que ele é perdoador, descubra que ele é servidor, que ele veio para servir. Então descubra quais são os atributos do caráter dele e veja quais desses caráteres, quais desses atributos, quais dessas coisas você ainda não tem, ou o que tem ainda é falho. Então descubra isso, legal? E comece a aplicar. Pensar vem do meditar, é refletir sobre algo. Então você pega um versículo, vou dar um exemplo aqui, o Senhor e meu pastor não me faltará. Então você pega esse versículo e começa a ver de vários pontos de vistas e começa a meditar nessas palavras, onde se conecta, como que ele funciona, como que já funcionou na sua vida, aonde que não funcionou na sua vida, por que não funcionou na sua vida. Então você começa a fazer perguntas que façam você enxergar o mesmo versículo de outras maneiras. E você vai meditando durante o dia. Claro, você pode pegar esse versículo, pode pegar outro versículo, você pode pegar Salmo 91, pegar um versículo, sei lá, que chamou mais atenção ali, separar os versículos que chamou atenção, você pegar um deles e começar a meditar durante o dia sobre aquilo. Chegar no final do dia, ou durante uma semana, o que você entendeu aquilo ali, querido? Analisar os outros pontos de vista, beleza? Agora é A, de agradecer, certo? Agradecer tem a ver com gratidão, e a gratidão tem a ver com obedecer também. Cara, tá tudo conectado de uma maneira absurda. Que tem a ver com amor. Olha só, tem a ver com salvação, com resgate, com sacrifício, com a graça que traz a paz sobre você. Sacou que tá tudo junto, conectado? Então, agradecer é saber que você recebeu algo. Só que muitas das vezes você não agradece porque você não recebeu uma bênção lá que você está pedindo há alguns meses, alguns dias, algumas horas. Porque, eu não recebi, não sei o que e tal. Cara, mas você recebeu tantas outras coisas que você apenas não percebeu. Não é porque você recebe todo dia que você deve ser ingrato. Por exemplo, o ar que você está respirando. Obedecer tem a ver com agradecer. E agradecer tem a ver com obedecer. Há uma sinergia nos dois. Porque a Bíblia diz que nós devemos ser gratos, em tudo ser gratos naquilo que Deus nos fez. O apóstolo Paulo reflete isso de várias maneiras e mostra que isso nós temos que fazer. Quando você consegue ser grato, você consegue quebrar uma barreira de ego que não deixa o Espírito de Deus alcançar a sua vida, não deixa barreiras emocionais bloquear o fluir do Espírito Santo na sua vida. Não deixa a palavra entrar e fluir em você. E quando você faz isso, não deixa ela fluir, você está represando. Você recebe alguma coisa, mas você represa. Você coloca uma barreira entre vir mais, que é distribuir também para outro. São barreiras. E essas barreiras precisam ser quebradas. A barreira do orgulho, por exemplo, deixa você receber e entregar. Você só pode dar o que você tem. Você não pode dar o que você não tem. Como? Cara, agradeça pela manhã. Faça uma lista de 20 coisas pelas quais você é grato pela manhã. Comece a meditar isso. Faça 20 hoje, 20 amanhã, 20 outro dia. Você não precisa fazer necessariamente a lista. Se você não tiver problema, dificuldade em agradecer dessa maneira, então crie uma lista na mão mesmo, escreva no papel mesmo e leia essa lista por que você é grato a Deus. Claro que dá para fazer um monte de exercícios sobre isso, mas comece com pequenas coisas. Comece com um pequeno passo. Sun Tzu, no livro Arte da Guerra, diz uma caminhada de 1000 quilômetros ou de 1000 lis, ela começa com o primeiro passo. Então você não pode terminar 1000 quilômetros se você não começar com o primeiro passo. Ok? O que agradecer? Comece com as pequenas coisas. Comece, divida as coisas. Por exemplo, pela sua família. É muito grande. Agradeça. Agradeça pela vida do patriarca da sua família. Agora agradeça, pega essa vida dele e divida em partes. Agradeça pelo estar bem, por estar respirando, pelos livramentos, pelo amor, pelo que ele fez, porque ele deixou de fazer, pelo que ensinou, porque ele está pretendendo fazer. Agradeça essas coisas que Deus deu na vida dele. Agradeça sobre a sua vida essas coisas. Agradeça a vida dos filhos, dos irmãos. Então existem inúmeras coisas que você pode agradecer. Pela água, pelo banheiro, pelo chuveiro, pela cama, pela comida, pelo dormir, pelo calor, pelo frio, por poder caminhar, por não estar sem dor de cabeça, por poder deliberadamente deixar de comer algo para fazer jejum e sacrifício a Cristo, para ter essa comunhão com o Espírito Santo. Sei lá, você tem inúmeras coisas para poder agradecer. Bacana? Então, o que está aí na sua mão? Eu espero que isso possa trazer para você um mecanismo de reflexão
que você possa realmente desenvolver o teu espírito de agradecimento, de meditação e também da oração. E orar, eu vou te falar, tem uns livros que falam sobre orar em línguas. Isso é fantástico. Eu espero que isso possa ajudar você. Um abraço e até a próxima.